Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo tentarei esclarecer e responder o mais claramente possível uma pergunta que está sendo mesmo muito repetida aqui no canal. A Alemanha realmente não tinha como vencer aquela guerra? Venha fazer parte do clube de canais do Hoje na Segunda Guerra Mundial. Além de ajudar a manter vivo esse projeto, terá acesso a um grupo privado para o debate histórico desse importante conflito e também acesso a descontos exclusivos na loja. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. Esse vídeo, publicado recentemente aqui no canal, rendeu muito debate na área dos comentários, com muitas pessoas levantando questões muito pertinentes. Por isso, decidi fazer um outro vídeo para aprofundar ainda mais uma questão que foi muito, mas mesmo muito repetida aqui no canal. A Alemanha realmente não tinha como vencer aquela guerra? Como referi naquele vídeo, o grande ponto de viragem na guerra a favor da Alemanha poderia ter ocorrido em junho de 1940, quando a França decidiu se render após um mês e meio de guerra. Como já expliquei em outros vídeos aqui no canal, o grande objetivo da Alemanha na guerra era atacar a União Soviética e conquistar o chamado Espaço Vital, expulsando e exterminando os povos locais em amplas regiões da Rússia e da Ucrânia para abrir espaço ao assentamento de colonos alemães. A guerra que Hitler travou contra a França entre maio e junho de 1940 foi um grande contratempo nesse seu plano de expansão para o leste, com Hitler realmente acreditando que, assim como os britânicos e os franceses não foram para a guerra após a invasão alemã da Tchecoslováquia em março de 1939, também não iriam para a guerra por causa da invasão alemã da Polônia em setembro de 1939, mas ele estava obviamente enganado. E por isso, quando o Reino Unido e a França declararam guerra à Alemanha no dia 3 de setembro daquele ano, ele teve que adiar os seus planos de invasão da União Soviética. A avassaladora vitória alemã contra a França fez crescer em Hitler a esperança de conseguir obter do Reino Unido uma paz de compromisso, com os alemães oferecendo aos britânicos a garantia de que a Alemanha não tentaria atacar, conquistar ou afetar qualquer interesse britânico no mundo. Mas Winston Churchill, sabendo muito bem que as garantias de Hitler não valiam nada, decidiu manter-se na guerra numa época em que a Alemanha e a União Soviética ainda eram aliados. Imagine que você é o governante de uma ilha a apenas 30 quilômetros de uma costa fortemente ocupada por um adversário poderoso, que conseguiu destruir o maior e mais moderno exército europeu em apenas um mês e meio de guerra, e que esse adversário poderoso é um grande aliado da União Soviética de Stalin, um país com recursos quase infinitos. É um cenário, no mínimo, muito desanimador, mas mesmo diante desse cenário, Churchill não se deu por vencido, mantendo-se firme na guerra. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto do jogo do Cs, pois considero isso um mero exercício de imaginação criativa. Mas se, naquele momento, em junho de 1940, Churchill tivesse aceitado a proposta de paz oferecida por Hitler, a Alemanha não teria sido obrigada a combater em duas frentes diferentes, podendo então, naquele cenário hipotético, avançar livremente e com força total contra Stalin. Aquele junho de 1940 foi, de fato, o mais perto que a Alemanha esteve de uma vitória na guerra. Mas ao não conseguir afastar o Reino Unido da guerra e ao abrir uma segunda frente na Europa, e justamente contra a gigantesca e quase infindável União Soviética, e ao ter que enfrentar aliados muito bem informados graças ao programa Ultra, que, como referi naquele vídeo, conseguia decifrar as ordens emitidas pelos alemães, Hitler afastou toda e qualquer esperança de vitória alemã naquela guerra, tornando a vitória dos aliados apenas uma questão de tempo. E é aí que entram as conjecturas e os jogos de imaginação criativa, com muitos e praticamente infinitos cenários hipotéticos, com muitas pessoas dizendo que se Hitler tivesse conquistado Moscou antes do inverno de 1941, poderia ter vencido a guerra, com outros dizendo que se Hitler tivesse conquistado Stalingrado no final de 1942, poderia ter vencido a guerra.
com algumas pessoas dizendo que se Hitler tivesse desenvolvido uma bomba atômica antes dos Estados Unidos, poderia ter vencido a guerra, ignorando que os Estados Unidos gastaram no Projeto Manhattan mais do que tudo aquilo que a Alemanha gastou em toda a guerra, e que os alemães estavam a muitos anos de distância de conseguir desenvolver métodos industriais de enriquecimento de urânio. Com outros dizendo ainda que se Hitler não tivesse feito nada e não tivesse invadido a União Soviética, aí sim teria vencido a guerra. Como podem ver, são muitos Cs, muitos cenários hipotéticos que, como a história nos mostrou, não se realizaram. E é realmente muito difícil debater ou contra-argumentar cenários hipotéticos, já que a outra parte pode sempre puxar mais pela sua imaginação e criar um outro cenário hipotético qualquer, ou uma evolução mais positiva numa outra área para reforçar e suportar o seu cenário hipotético. Esse tipo de debate é o equivalente ao jogo de imaginação que uma criança faz quando diz que tem nas mãos uma espada super poderosa, com a outra criança dizendo que, na verdade, o seu escudo invisível é muito mais poderoso e, por isso, capaz de barrar qualquer super espada. Debater um cenário hipotético é, na prática, a mesma coisa que ver duas crianças brincando com a imaginação. É divertido, mas não acrescenta nada ao debate histórico. Por exemplo, diante da afirmação de uma pessoa que diz que se a Alemanha tivesse conquistado Moscou antes do inverno de 1941, teria vencido a guerra, eu, pelo meu lado, posso criar um cenário hipotético próprio no qual eu afirmo que se a Alemanha tivesse feito aquilo, ficaria com um saliente tão grande entre o grupo centro e sul de exércitos, que o exército soviético conseguiria contra-atacar esses flancos, enfraquecendo e cercando as forças alemãs que combatiam em Moscou. Em seguida, diante desse meu cenário hipotético, a outra pessoa poderia criar um outro cenário hipotético, afirmando que isso não poderia acontecer, já que Stalin perderia Moscou e os centros de controle e comunicação. Algo que eu poderia contra-argumentar, dizendo que os centros de controle e comunicação poderiam ser facilmente mudados para outra cidade russa mais para o leste. Como podem ver, não passa de um jogo infinito de imaginação que, apesar de ser divertido, não leva mesmo a lado nenhum. Por isso, naquele vídeo, aquilo que eu fiz foi uma análise do que realmente aconteceu na guerra, uma análise na qual me baseei em evidências históricas muito bem documentadas, e com base naquelas evidências históricas, que volto a frisar, deram aos aliados uma vantagem absurdamente grande em relação aos alemães. É possível garantir que após junho de 1940, quando Hitler não conseguiu convencer Churchill a se afastar do conflito, a Alemanha não poderia nunca, em hipótese alguma, ter vencido aquela guerra.